A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Um Tempo Diário com Deus. Separe este momento para ouvir a palavra de Deus, fortalecer a sua fé e sentir a presença do Senhor. Hoje vamos meditar na palavra de Deus dentro do propósito lendo a Bíblia em um ano. Prepara o seu coração, Deus tem algo poderoso para falar com você hoje. As leituras do Velho Testamento se encontram no livro de Números, capítulo de número 36, versículo 1, ao livro de Deuteronômios, capítulo de número 1, versículo de número 46. Mulheres que herdam propriedades. Os chefes das famílias do clã de Gileade, descendente de Maquir, filho de Manassés, filho de José, apresentaram uma petição a Moisés e aos líderes de Israel. Os chefes das famílias disseram a eles: o Senhor o instruiu a repartir a terra por sorteio entre os israelitas. O Senhor também o instruiu a entregar a herança que pertencia a nossos irmãos Zelofeade às filhas dele. Mas se elas se casarem com homens de outra tribo de Israel, levarão consigo suas propriedades para a tribo dos homens com quem se casarem. Com isso, a área total do território de nossa tribo será reduzida. Quando chegar o ano do jubileu, a porção da terra que elas receberam será anexada à porção dessa nova tribo, e essa propriedade será tirada da tribo de nossos antepassados para sempre. Então Moisés deu aos israelitas a seguinte ordem do Senhor: a preocupação dos homens da tribo de José é justa. É isso que o Senhor ordenou acerca das filhas de Zelofeade. Elas poderão se casar com quem quiserem, desde que seja alguém da tribo de seus antepassados. Nenhuma terra poderá ser transferida de uma tribo para outra, pois a porção entregue a cada tribo deverá permanecer com a tribo para a qual foi inicialmente designada. As filhas de todas as tribos de Israel que têm direito a herdar propriedade deverão se casar com os homens de um dos clãs de sua própria tribo, para que todos os israelitas mantenham a propriedade de seus antepassados. Nenhuma porção de terra poderá ser transferida de uma tribo para outra. Cada tribo de Israel manterá a porção de terra que recebeu como herança. As filhas de Zelofeade fizeram conforme o Senhor ordenou a Moisés. Maala, Tirza, Ogla, Milca e Noá se casaram com primos da família de seu pai, membros dos clãs de Manassés, filho de José. Assim, sua herança permaneceu no clã e na tribo de seus antepassados. Esses são os mandamentos e os estatutos que deu o Senhor aos israelitas por meio de Moisés, enquanto estavam acampados nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, do lado oposto de Jericó. Introdução ao primeiro discurso de Moisés. Estas são as palavras que Moisés disse a todo o povo de Israel quando estava no deserto, a leste do rio Jordão, acampados no vale do Jordão, perto de Suf, entre Parã, de um lado, e Tofel, Labã, Ozerote e de Zaabe, do outro. Normalmente são necessários apenas 11 dias para viajar do Monte Sinai até Cades Barneia pelo caminho do Monte Seir. No entanto, 40 anos depois de sair do Egito, no primeiro dia do 11º mês, Moisés se dirigiu aos israelitas e lhes transmitiu tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Isso aconteceu depois que ele derrotou Seom, rei dos amorreus, que viviam em Esbom, e em Edrei derrotou Og, o rei de Bassã, que vivia em Astarote. Enquanto estavam na terra de Moabe, a leste do Jordão, Moisés começou a lhes explicar as seguintes instruções.
Quando estávamos no Monte Sinai, o Senhor, nosso Deus, nos disse: Vocês já ficaram muito tempo neste monte. É hora de levantar acampamento e seguir viagem. Vão à região montanhosa dos amorreus e a todas as regiões vizinhas, o Vale do Jordão, a região montanhosa, as colinas do oeste, o Negueb e a planície costeira. Vão à terra dos cananeus e ao Líbano e avancem até o grande rio Eufrates. Vejam, eu lhes dou toda esta terra. Entrem e tomem posse dela, pois é a terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e a todos os seus descendentes. Moisés continuou naquela ocasião: Eu lhes disse: Vocês são um peso grande demais para eu carregar sozinho. O Senhor, seu Deus, aumentou sua população e os tornou tão numeroso quanto as estrelas do céu. Que o Senhor, o Deus de seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe como ele prometeu. Mas vocês são um peso grande demais para mim. Como poderei lidar com todos os seus problemas e conflitos? Escolham alguns homens respeitados de cada tribo, reconhecido por sua sabedoria e entendimento, e eu os designarei para serem seus líderes. Então vocês responderam: Seu plano é bom. Assim convoquei os homens respeitados que vocês selecionaram de suas tribos e os nomeei para serem juízes e oficiais sobre vocês. Alguns ficaram responsáveis por 1000 pessoas, outros por 100, outros por 50 e outros por 10. Naquela ocasião, ordenei aos juízes: deem atenção aos casos de seus irmãos israelitas e também dos estrangeiros que vivem entre vocês. Sejam completamente justos em todas as suas decisões e imparciais em seus julgamentos. Cuidem tanto dos casos dos pobres como dos ricos. Não deixem que ninguém os intimide, pois Deus dará a decisão por seu intermédio. Tragam-me os casos que forem difíceis demais para vocês, e eu cuidarei deles. Naquela ocasião, eu lhes ordenei tudo o que deveria fazer. Em seguida, conforme o Senhor, nosso Deus, ordenou, partimos do Monte Sinai e atravessamos o deserto imenso e assustador, como vocês lembram, e nos dirigimos à região montanhosa dos amorreus quando chegamos a Cádiz Barneia. Eu lhes disse: Vocês chegaram à região montanhosa dos amorreus que o Senhor nosso Deus nos dá. Vejam, o Senhor seu Deus colocou a terra diante de vocês. Vocês vão e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus de seus antepassados, lhes prometeu. Não tenham medo, nem desanimem. Então todos vocês vieram e me disseram: Primeiro, enviaremos espiões para que façam o reconhecimento da terra para nós. Eles recomendarão o melhor caminho e indicarão em quais cidades devemos entrar. A ideia me pareceu boa, por isso escolhi 12 espiões, um de cada tribo. Eles foram à região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e fizeram o reconhecimento. Pegaram alguns dos frutos da região e os trouxeram para nós. Então relataram: a terra que o Senhor nos deu, nosso Deus, nos dá, é de fato boa, uma terra boa. Contudo, vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor seu Deus e se recusaram a entrar, queixando-se dentro de suas tendas e disseram: Com certeza o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito, a fim de nos entregar nas mãos dos amorreus para sermos exterminados. Para onde podemos ir? Nossos irmãos nos desanimaram com seus relatórios. Eles disseram: Os habitantes da terra são mais altos e poderosos que nós, e suas cidades são grandes, com muros que sobem até os céus. Vimos até os descendentes de Enaque. E eu lhes disse: Não entrem em pânico.
nem tenham medo deles. O Senhor, seu Deus, irá diante de vocês. Ele lutará em seu favor, conforme tudo o que vocês viram fazer no Egito. Também viram como o Senhor, seu Deus, cuidou de vocês ao longo do caminho, enquanto viajavam pelo deserto. Como um pai cuida de seu filho, agora ele os trouxe a este lugar. No entanto, mesmo depois de tudo o que ele fez, vocês se recusaram a confiar no Senhor, seu Deus, que vai adiante de vocês buscando lugares para acamparem e guiando-os com uma coluna de fogo durante a noite e uma coluna de nuvem durante o dia. Quando o Senhor ouviu vocês se queixarem, ficou irado e por isso fez um juramento. Nenhum de vocês dessa geração perversa viverá para ver a boa terra que eu jurei dar aos seus antepassados. A única exceção será Calebe, filho de Jefoné. Ele verá a terra, pois seguiu o Senhor em tudo. Darei a ele e a seus descendentes parte da terra que ele explorou durante a sua missão de reconhecimento. Foi por causa de vocês que o Senhor se irou contra mim. Ele me disse: você também não entrará na terra. Seu auxiliar Josué, filho de Num, entrará na terra. Encoraje-o, pois ele conduzirá o povo quando Israel tomar posse dela. Darei a terra a seus filhos pequenos, às crianças que não sabem a diferença entre o certo e o errado. Vocês temiam que seus pequeninos fossem capturados, mas serão eles que tomarão a posse da terra. Quanto a vocês, deem meia volta e retornem ao deserto em direção ao Mar Vermelho. Então vocês admitiram: pecamos contra o Senhor. Agora subiremos e lutaremos pela terra como o Senhor nosso Deus ordenou. Seus homens se armaram para a guerra, pensando que seria fácil atacar a região montanhosa. Mas o Senhor me encarregou de lhes dizer: não ataque, pois eu não estou com vocês. Se forem, vão por conta própria, serão derrotados por seus inimigos. Foi o que eu lhes disse, mas vocês não deram ouvidos. Em vez disso, rebelaram-se mais uma vez contra a ordem do Senhor e arrogantemente foram à região montanhosa para lutar. Os amoreus que viviam ali saíram e os atacaram como um enxame de abelhas. Eles os perseguiram e os massacraram ao longo de todo o caminho, desde Seir até Armã. Então vocês voltaram e choraram diante do Senhor, mas o Senhor se recusou a ouvi-los. Por isso ficaram em Cádiz por muito tempo. Aqui vemos a transição importante da história do povo de Deus, que Deus trabalha em fases e cada etapa tem um propósito. A leitura do Novo Testamento se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 29, ao capítulo 6, versículo 11. Mais tarde, Levi ofereceu um banquete em sua casa, em honra de Jesus. Muitos cobradores de impostos e outros convidados comeram com eles, mas os fariseus e mestres da lei se queixaram aos discípulos: por que vocês comem e bebem com cobradores de impostos e pecadores? Jesus lhes respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores, para que se arrependam. Algumas pessoas disseram a Jesus: os discípulos de João Batista jejuam e oram com frequência, e os discípulos dos fariseus também. Por que os seus vivem comendo e bebendo? Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Jesus também lhes apresentou a seguinte instrução:
Ninguém rasgaria um pedaço de tecido de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se o fizesse, estragaria a roupa nova, e o remendo não se ajustaria à roupa velha. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. Os recipientes velhos se arrebentariam, deixando vazar o vinho e estragando o recipiente. Vinho novo deve ser guardado em recipientes novos. E ninguém que bebe o vinho velho escolhe beber o vinho novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Discussão sobre o sábado. Num sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal, seus discípulos colheram espigas. Removeram a casca com as mãos e comeram os grãos. Alguns fariseus lhe disseram: por que vocês desobedecem à lei colhendo cereal no sábado? Jesus respondeu: vocês não leram nas Escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus, comeu os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer e os deu também a seus companheiros. E acrescentou: o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Em outro sábado, enquanto Jesus ensinava na sinagoga, e estavam ali um homem cuja mão direita era deformada. Os mestres da lei e os fariseus observavam Jesus atentamente. Se ele curasse aquele homem, eles o acusariam, pois era sábado. Jesus, porém, sabia o que planejavam e disse ao homem com a mão deformada: venha e fique aqui diante de todos. E o homem foi à frente. Então Jesus lhes disse: tenho uma pergunta para vocês. O que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Depois, olhando para cada um ao seu redor, disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. Com isso, os inimigos de Jesus ficaram furiosos e começaram a discutir o que fazer contra ele. Jesus chama pessoas improváveis e confronta a religiosidade. Deus não busca aparência, ele busca coração. A leitura de Salmos se encontra no capítulo 66, do versículo 1 ao versículo 20. Aclamem a Deus todos os habitantes da terra. Cantem a glória de seu nome. Anunciem ao mundo quão glorioso ele é. Digam a Deus como são notáveis os teus feitos. Teus inimigos rastejam diante do teu grande poder. Todo o que há na terra te adorará. Cantará louvores a ti e anunciará teu nome em cânticos. Venham e vejam as obras de Deus, que feitos notáveis ele realiza em favor das pessoas. Abriu um caminho seco pelo meio do mar e seu povo atravessou a pé. Ali nos alegramos nele. Com seu grande poder, ele governa para sempre e vigia cada movimento das nações, que nenhum rebelde se levante contra ele. Que o mundo inteiro celebre o nosso Deus e cante louvores a ele em alta voz. Nossa vida está em suas mãos. Ele não permite que os nossos pés tropecem. Tu nos pusestes à prova, ó Deus, e nos purificastes como prata. Tu nos prendestes em tua armadilha e colocaste sobre as nossas costas o fardo da opressão. Permitistes que os inimigos nos pisoteassem. Passamos pelo fogo e pela água, mas tu nos trouxestes a um lugar de grande fartura. Agora venho ao teu templo com holocaustos para cumprir os votos que fiz a ti. Sim, os votos sagrados que fiz, quando estava em grande aflição. Por isso te apresentei holocaustos, meus melhores carneiros como aroma agradável, e um sacrifício de novilhos e cabritos. Venham e ouçam todos vocês que temem a Deus, e eu lhes cantarei o que
ele fez por mim, pois a ele clamarei, clamei por socorro e o louvei enquanto falava. Se eu não tivesse confessado o pecado em meu coração, o Senhor não teria ouvido. Mas Deus ouviu, ele atendeu a minha oração. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Um salmo de gratidão e testemunho do que Deus faz. A leitura de Provérbios se encontra no capítulo de número 11, versículo de número 24 ao 26. Quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. O generoso prospera. Quem revigora outro será revigorado. O povo amaldiçoa quem esconde os cereais, mas abençoa quem os vende no tempo de necessidade. Hoje, no devocional, Deus está falando sobre processos, generosidade e relacionamento verdadeiro. Em Números e Deuteronômios, vemos um momento de transição. Isso nos ensina que nem tudo é imediato. Deus trabalha por fases. Talvez você esteja em um tempo em que não entende, mas Deus está te preparando. Em Números 36, ele encerra com um lembrete sobre herança e responsabilidade. Em Deuteronômios 1, Moisés relembra a jornada e mostra que Deus sempre quis conduzir o povo, mas a incredulidade atrasou o caminho. Em Lucas, vemos Jesus andando com pessoas rejeitadas, e isso incomodava os religiosos. Isso é forte. Deus não está preso à religião, ele quer relacionamento. Jesus come com os pecadores, mostrando que ele veio para os doentes, não para os justos. Depois confronta tradições humanas e revela que misericórdia é maior que sacrifício. Em Salmos 66 é um convite a louvar a Deus pelas grandes obras e pela fidelidade, mesmo nas provações. E nos lembra que Deus nunca esquece e que nós não podemos esquecer nunca o que Deus já fez. Quem é grato permanece firme. E em Provérbios nos ensina algo poderoso. Quem dá prospera, quem retém perde. O coração generoso é abençoado. A mensagem do dia é que Deus não desiste de você mesmo quando você demora a confiar. Ele chama, cura, restaura e conduz. Na aplicação dessa palavra, confia nos processos de Deus. Busca ter relacionamento com Deus e não religiosidade. Que nós venhamos ter intimidade e não venhamos estar no piloto automático na presença de Deus. Ser grato por tudo que Deus já fez e viver com generosidade. Oração. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu me coloco diante de Ti na Tua presença com gratidão, Pai. Mesmo quando eu não entendo os processos, eu escolho confiar em Ti. Eu sei que o Senhor está trabalhando, Senhor, na nossa vida. Senhor, nós pedimos a Ti, Senhor, que tire de nós toda religiosidade vazia, Senhor. Nos ensina a viver um relacionamento verdadeiro contigo. Senhor, nos dá, Pai, um coração sensível à Tua presença. Nos ensina, Pai, a Te servir com sinceridade, com verdade, Pai. Senhor, que nós possamos ouvir a Tua voz, sentir a Tua presença, possamos ser gratos. Senhor, que nós não sejamos hostios, que nós sejamos, Senhor, generosos, sejamos gratos, Senhor, a tudo que o Senhor já fez, que possamos reconhecer, Pai, os Teus livramentos, as Tuas respostas, os Teus cuidados. Senhor, nos ensina a ser grato todos os dias. Senhor, nos dá também um coração generoso. Tira de nós, Senhor, todo medo de falar. E nos ensina a confiar, Pai, na Tua provisão. Senhor, nós entregamos as nossas vidas, Pai, nas Tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém, inscreva-se no canal Um Tempo Diário com Deus e caminhe todos os dias comigo na presença do Senhor. Deus te abençoe.